essa é a primeira parte do segundo vídeo, né, da interpretação da tipologia funcional. A pergunta aqui é como gerar interpretações baseadas nas modalidades das variáveis analíticas por grupo temático, que são as variáveis econômicas, autogestão, produtiva, social e de caracterização. Bom, no último vídeo nós mostramos como construir saídas gráficas a partir das modalidades, das variáveis e da variância associada nas três primeiras dimensões, cada uma delas. Nesse vídeo a gente vai começar o esforço de separar as variáveis, as dimensões analíticas sintéticas, né? Separar as variáveis dentro delas, modalidades, para a gente construir o gráfico integrado juntamente com as contribuições parciais aqui dentro dos casos e por cluster, né? Então a gente vai integrar esses dois gráficos, né? Então, qual seria o primeiro passo? O primeiro passo seria construir uma planilha. Tenho aqui uma planilha em branco para a gente construir essa planilha, para depois fazer a leitura. Aqui eu filtrei a autogestão, né? Dentro das dimensões analíticas sintéticas, eu filtrei a autogestão. Nós temos as variáveis que caracterizam a autogestão e cada uma delas com a repetição dentro das suas modalidades, né? Por exemplo, essa variável aqui, que teve bastante variância explicável, a gente repetiu ela dentro 8 vezes, dentro das modalidades, dentro das 8 modalidades dela, né? Das formas alternativas de direção. Feito isso, nós vamos copiar essas variáveis aqui, de dentro desse filtrado, abrimos uma planilha nova, colar aqui, já está colado, e agora a gente vai pegar as dimensões relacionadas aos casos, os 946 casos divididos nos clusters. Então, aqui estão os clusters, aqui estão os casos, e aqui estão as coordenadas para as três primeiras dimensões, né? A gente vai tentar construir um gráfico integrado para que a gente possa plotar ele no SPSS, né? Então, ao final desse, a gente cola, deixar uma linha de distância aqui só para a gente fazer as coisas como elas são, para a gente ajustar. Bom, peguei aqui os valores das três dimensões, né? Das três dimensões, dimensão 1, dimensão 2, dimensão 3, e vou colocar eles embaixo das outras dimensões, dimensão 1, dimensão 2, dimensão 3, para as modalidades que eu quero. Aqui a gente tem a coluna variável, aqui a gente tem a coluna modalidade. Eu vou criar uma outra coluna aqui, né? Então a gente vai deixar a coluna variável um pouco mais para cá, para eu poder criar a coluna cluster. E vou deixar de propósito essas observações aqui vazias, porque não existe cluster, né? Aqui nós temos as variáveis sintéticas de autogestão, aqui nós temos os números de casos, né? Então eu vou excluir essa linha, né? Como nem as variáveis sintética analítica que a gente está analisando agora a autogestão não vai variar, então não nos interessa, e o número de casos é mais uma variável código para nos localizar dentro dos casos. Então não tem problema deixar elas uma embaixo da outra. Variável cluster separado da variável, modalidade, né? Sendo que o tipo de variável aqui também vai estar vazio, né? E a gente só tem que passar aqui as coordenadas das três dimensões embaixo da coordenada das três dimensões, e aqui fica embaixo da variável e da modalidade para as observações, para os casos, para as OEAs, fica tudo vazio, e aqui fica tudo vazio. Então agora construímos essa planilha, né? Nosso próximo passo agora é passar isso para o SPSS e ver o que a gente vai fazer, como que a gente vai analisar. Bom, o processo de importação já deve ser do conhecimento de todos, mas eu vou repetir ele aqui. Então temos aqui aberta uma banco de dados novo do SPSS, na opção abrir arquivo, a gente vai clicar nela.
Vamos direcionar para o local onde está o arquivo de interesse. Vamos marcar aqui o formato do nosso arquivo de interesse, que é um Excel. E vamos marcar a nossa planilha. Mandamos abrir. Esperamos um pouquinho. Mandamos abrir a planilha alvo. Ele abriu aqui para nós. Então vamos atentar ao seguinte, ó, onde não tem observação, ele coloca esses pontinhos aqui, né? Na planilha cluster, aqui começa os clusters. As modalidades estão aqui marcadinhas, até aqui, onde termina as observações dela. E eu não sei porque o SPSS tem uma questão de colocar 16 casas depois da vírgula. Vamos padronizar para 4 casas. Tá bom demais, né? Vamos dar um nome aqui, autogestão modalidades. Interpretação, análise fatorial múltipla. Vou salvar na área de trabalho. Ok. Em seguida, nós vamos pedir para fazer um gráfico, né? Uma saída gráfica para a gente começar a entender o que está acontecendo. Então vamos pedir para fazer o gráfico de dispersão de ponto, scatter plot, se tiver em inglês o seu SPSS. Dispersão simples. Define. O eixo Y é a variável 2, é a dimensão 2. O eixo X é a dimensão 1 da análise fatorial múltipla, né? Nós gostaríamos de definir os marcadores por cluster. E nós gostaríamos de rotular os casos nas modalidades. Vamos ver se a gente vai conseguir, né? E aí a gente vai mandar fazer. Vamos esperar ele, está processando. Processou. Bom, a nossa saída nos retornou aqui os 5 clusters, né? Os 5 clusters com os 946 indivíduos, mas não nos retornou a separação das coordenadas das modalidades. Então a gente vai ter que fazer um pequeno conserto aqui, que seria copiar também para a coluna cluster a identificação das variáveis de autogestão para a gente poder separá-las. Então, e aí a gente vai de novo fazer o gráfico. Vamos tentar fazer o gráfico de novo. Ok, vamos deixar da mesma forma e dar um ok. Agora sim. Agora nós temos as variáveis de autogestão plotadas, as variáveis, não, as modalidades de autogestão plotadas junto aos casos, né? Então vamos abrir aqui para a gente entender o que está acontecendo, né? Temos aqui, vamos abrir o gráfico, o tamanho maior, ok, e vamos mudar as variáveis de autogestão, somente as de autogestão, né? Vamos mudar elas de tamanho e de formato para ficar bem fácil da gente visualizar elas dentro do conjunto de dados. Ok, estão aqui. Ainda vai ficar um tipo de visualização muito poluída, mas vai ajudar a gente a entender o que está acontecendo. Vou tentar ampliar ampliar essa área cinza aqui. Conseguimos. Vamos pegar essa legenda, passar para baixo, para a gente ter uma ideia melhor do que está acontecendo. Deixar esse fundo em branco para... Ok. Bom, podemos fazer um primeiro exercício, que é rotular. Vai ficar bastante desagradável a visualização, mas a gente vai tentar aqui. Ok. Então nós temos aqui todas as modalidades, sim e não, que a gente perdeu um detalhamento da questão de quem é de sim e quem é de não. Talvez a gente tenha que fazer outra manobra aqui para diferenciar esses marcadores por modalidade, né? E por variável, mas a gente já começa a ter uma ideia de como que é
que são caracterizados os clusters aqui. Vou colocar um marcador aqui na origem, x e y, para a gente separar os campos fatoriais. Ok, ele fica reclamando aqui. Pronto. Então nós temos essa situação, onde as variáveis reuniões extraoficiais, as modalidades coordenação regional, conselho social, né, elas estão incidindo mais sobre o nosso cluster 1, né? Grupo de acessibilidade, vice-presidente, comissão de controle interno, caracteriza mais o nosso grupo 5, né? Aqui não realiza, grupo informal e não realiza, estão caracterizando mais o grupo 2, né? o cluster 2, né? E os clusters 5, denotado pelo amarelo, e 4, denotado pelo roxinho, estão bastante misturados, né? E o cluster 3, se a gente marcar aqui, ele é um cluster que eu retiraria, deixaria só 4, porque ele está misturado em 2, 3 outros clusters, então não tem muita potência para discriminar, né? Na próxima parte a gente aprofunda um pouco mais na interpretação.